Fala, galera! Vamos nessa, vamos para mais um vídeo aqui, tá? Vamos agora de os tipos climáticos do Brasil. Nós estamos chegando perto de falar de vegetação, tá? Ainda faltam algumas aulinhas sobre clima, vamos falar sobre as conferências climáticas, sobre os problemas, né, sobre a chuva ácida, o aquecimento global, enfim. Vamos comentar ainda sobre esses fatores, mas agora vamos aqui em tipos climáticos, tá certo? O clima é caracterizado pelas condições atmosféricas que predominam em um determinado lugar, ou seja, pela ocorrência de ventos, chuvas ou secas, frio ou calor. No Brasil, há um predomínio de climas quentes, tá? Por que no Brasil há uma predominância de clima quente? Bom, o Brasil ele está situado aí entre os trópicos, tá? A gente tem a linha do Equador, vai ser a zona quente, tá? Zona tropical. E a maioria dos climas do nosso Brasil, ele sempre vai ter o nome tropical, porque está entre os trópicos, tá? Teremos o tropical litorâneo, o tropical continental, o tropical típico, o tropical de altitude, tá? Somente um é que chamamos de subtropical, e sub vem de abaixo do trópico, tá? Mas normalmente a característica do Brasil, ele vai ter aí altas temperaturas, com exceções, né? As exceções são áreas áreas que estão localizadas na parte mais alta aí do nosso Brasil, beleza? Esses são os climas que ocorrem no Brasil, né? Está mais dividido, né? Está mais subdividido. Que a gente pode destacar aí o clima equatorial, tropical litorâneo, tropical semiárido, tropical continental, tropical de altitude e subtropical, beleza? Esses aí são os climas que nós iremos estudar mais. Vamos começar ali pelo clima equatorial. O próprio nome já diz. Olha o mapa ao lado, né? Os climas e veja aí o número 1, a abrangência desse clima equatorial. Galera, uma coisa interessante falar é a questão da água, beleza? Água. Lembram nas últimas aulas que falamos sobre maritimidade e continentalidade? Bom, aqui vai ser fundamental. Lembra que conversamos também que quanto maior quantidade de água disponível, teremos aí uma baixa amplitude térmica, porque a água ela vai servir como um regulador de temperatura, tá? Então, nas áreas onde encontraremos um maior número de uma maior quantidade de água, a amplitude térmica ela vai ser menor, tá? Vamos lá. Possui a localização predominante na região amazônica, temperaturas acima da média nacional, superior a 21 graus. Na verdade, a temperatura dessa área que possui o clima equatorial vai variar entre 24 a 26 graus, tá certo? E possui uma temperatura, uma amplitude térmica baixa devido a essa presença da água, certo? Grande concentração de rios, por isso elevada umidade, tá? Alto grau de precipitações. O que é mesmo precipitação, galera? Precipitação significa chuva. Essa é a área do Brasil que vai mais chover, tá certo? Então, anota aí no seu caderno as características do clima equatorial. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre o clima tropical. Perceba que esse clima tropical ele vai abranger ali mais o centro do Brasil, tá? Chamamos esse clima também de tropical típico ou tropical continental, certo? Lembrei do nome continente. Se estamos falando de um clima que ele tem esse nome continental, então lembre-se aí da influência do próprio continente. Então não tem água que vai influenciar muito no clima, tá certo? Esse clima ele vai possuir duas estações bem definidas, vai ocorrer mais nessa parte central do Brasil, acabando se expandindo para uma parte do Nordeste, tá certo? E uma pequena parte ali do Sudeste. As temperaturas são elevadas, tá? Acima aí de 22 graus, 23 graus. Duas estações bem definidas, uma estação chuvosa, que ocorre no verão, e outra seca, que ocorre no inverno. Na estação seca, por ocasião da baixa umidade relativa do ar, olha aí a baixa umidade relativa do ar. Na verdade, a umidade relativa do ar, o que comentamos nas últimas aulas, nas primeiras aulas, na verdade. Existe a forte ocorrência de queimadas, tá bom? Vamos aqui, presta atenção aqui agora numa coisa importante.
A vegetação ela vai estar adaptada a essa questão do clima, tá? Veremos aí na aula mais para frente que a vegetação ela vai se desenvolver por conta da chuva, ela vai se adaptar se o solo estiver ácido ou o solo estiver com algumas imperfeições. A planta, a vegetação, ela consegue se adaptar, beleza? Agora vamos falar um pouquinho no clima tropical de altitude. Olha ali o clima tropical de altitude, é o número 3. Perceba que é uma pequena parte daqui do Brasil que nós vamos encontrar. Existem outras regiões que nós também vamos encontrar esse tipo de clima. Por exemplo, aqui no estado da Bahia, na Chapada Diamantina, nós vamos encontrar o clima tropical de altitude. Tá? Na Chapada do Araripe, o clima tropical de altitude. E o que vai influenciar nesse clima aqui é justamente a altitude. Lembra das últimas aulas? Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Tá bom? Então a temperatura ela vai ser um pouco mais baixa. Tá? Preste atenção aqui. Localizado no interior do Brasil, possui elevados índices pluviométricos acima de 2.000 milímetros, apresenta temperaturas bem amenas, inferiores à média nacional, tá certo? Nessa situação aqui acontece aquela famosa chuva. Lembra que nós estudamos os tipos de chuva? Então, aqui nesse tipo de clima, o clima tropical de altitude, vamos encontrar a chuva orográfica ou chuva de relevo, a mesma chuva que acontece na região Nordeste, no Planalto da Borborema. Aqui também vamos encontrar, tá certo? Com destaque a São Paulo capital, tá? São Paulo capital vai estar situada justamente numa área de altitude, de uma elevada altitude. Então, por isso, o clima é mais ameno, ok? O clima tropical atlântico ou tropical úmido, né? Ou litorâneo úmido, vocês podem encontrar como essas duas questões. É um tipo de clima que vai desde o Rio Grande do Norte até ali a parte sul, tá certo? Pegando um pedacinho ali da parte sul. Chega a passar um pouquinho do Rio de Janeiro, tá certo? Do Rio Grande do Norte até depois ali do Rio de Janeiro a gente pode colocar. Ocorre principalmente no litoral oriental e sul do Brasil. Alta temperatura e elevado teor de umidade. Temperaturas médias anuais de 25 graus Celsius. Índices pluviométricos entre 1.250 milímetros e 2.000 milímetros. Tá bom? Esse é o clima aí tropical litorâneo, ou litorâneo úmido, certo? E aqui existe uma baixa amplitude térmica nesse tipo de clima. Por quê? Porque tem ali a presença do mar, né? O próprio nome, tropical litorâneo, tropical atlântico, tropical úmido, tem ali a influência da maritimidade do mar. Lembra aí, se tem dúvida, volta e assiste aí a aula sobre os elementos do clima e fatores do clima. E vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o clima tropical semiárido, ou semiárido mesmo, tá? Vai acontecer em especial na região Nordeste, tá? Chega ali até alcançar um pouquinho também do norte de Minas Gerais, certo? Qual é a característica desse clima? Escassez de precipitação associada a uma péssima distribuição nas áreas e no período, no caso, mensal. Quando não ocorrem chuvas no verão, que é de janeiro e fevereiro, ou as chuvas são pouco intensas no ano, e passa a ser considerado seco. Galera, o próprio nome semiárido não é seco, igual um deserto. Né? Ainda chove, mas chove pouco, por isso tem esse nome aí, semiárido, tá certo? Vamos encontrar a predominância de cactos. Os cactos são plantas, né, possuem as microfolhas que no passado, há milhões e milhões de anos, as folhas do cacto eram folhas enormes, né? Os paleoclimas, os climas antigos. Entretanto, o cacto ele teve que se adaptar a essa falta de água. E aí, a sua folha foi reduzindo de tamanho, ok? E por último, chegamos aqui no clima subtropical. Olha o nome, subtropical, abaixo do trópico. Qual trópico? O trópico de Capricórnio. Vou fazer aqui um desenho. Ó, aqui nós temos a linha do Equador, né? A linha do Equador passando mais ou menos aqui. E aqui embaixo nós temos o trópico de Capricórnio, tá certo? Passando mais ou menos aqui assim. O que é que acontece? O trópico de Capricórnio, tudo que está abaixo do trópico de Capricórnio, abaixo ou acima do trópico de Câncer, vai ter como característica aí já a zona temperada, onde nós vamos encontrar um pouquinho de neve, nós vamos encontrar temperaturas mais amenas, tá certo?
Esse clima subtropical é predominante na região sul do país, além de São Paulo e Mato Grosso. Possui 4 estações bem definidas. Isso aqui, galera, chamamos de sazonalidade, ó. Sazonalidade. Vou deixar você escrever aí, tá? Sazonalidade. Quando você consegue perceber as 4 estações bem definidas, chamamos de sazonalidade, tá? Possui elevada amplitude térmica anual que supera em alguns anos os 15 graus. Nas áreas serranas do sul de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, amplitude e latitude combinam-se para produzir as menores temperaturas do país, muitas vezes atingindo temperaturas negativas, tá? Com destaque a Santa Catarina. Se eu não me engano, a cidade é São Cristóvão, é uma das cidades mais frias do Brasil, tá? Chegou aí a bater menos, não lembro se foi menos 3 graus, não lembro, mas tem um tempinho esse recorde que aconteceu, tá? Então aqui no Brasil neva, e vai nevar justamente nessas áreas que estão abaixo do clima subtropical, tá bom? Galera, aqui os tipos de clima espalhados, né? No mundo, percebam que nos slides que passaram só comentamos sobre o Brasil, os climas que atuam aqui no Brasil, mas a gente tem o Mediterrâneo, tá? Nós temos aí o clima polar, por exemplo, que a gente não citou no Brasil, o clima frio de montanha, que também a gente não falou, certo? Galera, na próxima aula abordaremos um pouquinho aí sobre a vegetação no Brasil, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.